E se eu te falar que nem toda tontura é labirintite, você acredita? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Larissa, médica neurologista, e hoje vamos abordar um tópico super importante e muitas vezes mal compreendido: a labirintite. Antes de começar, peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse relacionados à saúde e bem-estar. Se você me conheceu aqui pelo YouTube, peço que me siga também lá no Instagram, onde compartilho meu dia a dia como neurologista. A tão falada labirintite é uma condição que acomete muitas pessoas, causando tontura e desequilíbrio e outros sintomas desafiadores. O objetivo desse vídeo é informar a vocês sobre essa condição que acomete 30% da população mundial. Vamos começar aprofundando o que de fato é, entre aspas, labirintite. O que muitos leigos e até mesmo alguns médicos chamam de labirintite, na verdade, trata-se da vertigem posicional paroxística benigna, conhecida como VPPB. É uma condição em que há alteração da orelha interna. Nessa condição, o indivíduo vai ter a vertigem, que é a sensação que o ambiente está girando ao seu redor. É uma vertigem intensa, breve, mas pode acontecer várias vezes ao dia. Essa sensação de vertigem é desencadeada por movimentos da cabeça, como abaixar para pegar algum objeto ou inclinar a cabeça para trás. Daí o termo posicional. E esses episódios de vertigem, eles ocorrem de forma abrupta, repentina, daí o termo paroxística. E é uma condição benigna que não afeta o organismo como um todo. A orelha interna está localizada dentro do osso temporal, aqui na região lateral do crânio. A orelha interna é formada pelos canais semicirculares e pelo sacro e o triclo. Os canais semicirculares, que são 3 de cada lado, eles são responsáveis por detectar a rotação da cabeça. Daí você não precisa estar de olhos abertos para saber se sua cabeça está girando para a direita ou para a esquerda. Já o sacro e o triclo, eles são capazes de detectar a aceleração linear da cabeça em relação à gravidade. Então, mesmo quando você está num elevador totalmente fechado, você não precisa olhar para o painel do elevador para saber se o elevador está subindo ou descendo. No interior do sacro e do triclo existem cristais de carbonato de cálcio denominados otólitos, cuja função é regular o equilíbrio postural e a posição do corpo em relação à cabeça. A presença de fragmentos danificados desses cristais de carbonato de cálcio podem fazer com que eles migrem do sacro e do triclo para dentro dos canais semicirculares. E uma vez dentro dos canais semicirculares, eles vão estimular as células nervosas, ocasionando a vertigem, que é a sensação de rotação intensa. Só que é uma vertigem breve, que pode ocorrer várias vezes ao dia, porque é uma vertigem que é ocasionada por mudança da posição da cabeça. Assim, movimentos como virar de um lado para o outro quando você está deitado, ou abaixar para pegar algum objeto no chão, ou até mesmo inclinar a cabeça, podem ocasionar os quadros de vertigem da VPPB. Já a labirintite é a inflamação da orelha interna, ocasionada por um vírus ou uma bactéria. Nesses quadros, além da vertigem, o indivíduo vai ter náuseas, vômitos, zumbido, perda de audição, desequilíbrio e pode vir associado a dor, vermelhidão e saída de secreção de dentro do ouvido. É uma condição rara, portanto, o que a maioria das pessoas chamam de labirintite, na verdade, trata-se da VPPB. A labirintite é tratada pelo médico otorrino, já a VPPB é tratada pelo médico otorrino e neurologista. Sabe-se que 70% dos quadros de VPPB são de causa desconhecida. No entanto, alguns autores dizem que determinadas condições podem apresentar uma certa chance de precipitar episódios de VPPB. Essas condições são o traumatismo craniano, independente da intensidade do trauma na cabeça, a doença de Meniere, em que há um aumento da pressão dentro da orelha interna, e aí o indivíduo vai ter
episódios de vertigem que duram mais de 20 minutos, acompanhados de zumbido e perda de audição, e além disso ele pode ter episódios associados a VPPB. Além disso, a otosclerose, que é ocasionada pelo envelhecimento, há uma calcificação dos ossos da orelha, dos ossinhos da orelha. E nessa condição pode se estender para dentro da orelha interna, ocasionando episódios de VPPB. Alterações no metabolismo do açúcar e da insulina podem ocasionar VPPB, como consumo excessivo de açúcar, jejum prolongado, pré-diabetes e o diabetes. Além disso, indivíduos portadores de enxaqueca têm uma predisposição maior a apresentar episódios de VPPB. Os episódios de vertigem da VPPB costumam ser bastante intensos, duram segundos, mas podem acontecer várias vezes ao dia. São desencadeados por movimentos bruscos da cabeça, como inclinar a cabeça para trás ou abaixar a cabeça, e podem vir acompanhados de alguns outros sintomas, como náuseas, vômitos, perda de equilíbrio e dificuldade para andar. Os episódios de vertigem podem vir acompanhados de nistagmo, que são movimentos oscilatórios e rítmicos dos olhos, mesmo quando a cabeça está parada. Os episódios de vertigem da VPPB não costumam durar mais que 1 minuto e nem virem associados a zumbido e a perda de audição. Como a vertigem da VPPB acontece de forma repentina, de repente, em situações de risco, como dirigir um automóvel, atravessar uma rua ou descer uma escada, o indivíduo com vertigem pode sofrer um acidente. Dessa forma, pacientes com quadro de VPPB podem ter um grande impacto na qualidade de vida, pois eles passam a limitar certas atividades do dia a dia. Como a VPPB é diagnosticada? A VPPB é diagnosticada pelo médico, otorrino ou neurologista, com base nos sinais e sintomas, no exame físico criterioso e através da manobra de Dix-Hallpap. Nessa manobra, o médico vai fazer um movimento com o corpo do paciente e vai provocar sintomas da VPPB e observar o nistagmo da VPPB. Essa manobra é feita com o indivíduo sentado e aí o médico vai fazer um movimento brusco no tronco e girando a cabeça do paciente para a lateral e de forma que esse indivíduo fique deitado com a cabeça pendente. Dessa forma, o médico vai observar o nistagmo e o paciente vai ter os sintomas semelhantes da VPPB, sendo capaz de fazer o diagnóstico naquele momento. Caso o médico tenha alguma dúvida, ele pode pedir um exame denominado vectoeletronistagmografia, em que ele consegue ver de forma mais minuciosa o nistagmo, ou ainda solicitar a ressonância magnética de crânio para afastar causas semelhantes de vertigem, como, por exemplo, o AVC. O tratamento da VPPB consiste nas manobras de reposicionamento, ou seja, fazer com que aqueles cristais de carbonato de cálcio que estão lá dentro dos canais semicirculares retornem para o sacro e o triclo. Essas manobras têm uma eficácia aproximada de 80%. Uma dessas manobras é a manobra de Epping, em que o indivíduo vai estar sentado e aí ele vai deitar com a cabeça pendente, girada para o lado acometido e vai ficar 30 segundos nessa posição. Depois, o médico vai solicitar que ele gire a cabeça 45 graus e fique mais 30 segundos nessa posição. Depois, mais 45 graus e fica 30 segundos nessa posição. Por fim, o indivíduo vai sentar. Essa manobra pode ser feita por um médico ou até mesmo por um fisioterapeuta. A outra manobra é a manobra de Semon. Nessa manobra, o médico vai solicitar que o paciente gire a cabeça para o lado contrário acometido, então se for acometido de cá, vai girar para cá, e ele vai deitar para o lado acometido. E ele vai ficar nessa posição 1 minuto. Passado 1 minuto, ele vai deitar do lado oposto e vai ficar nessa posição 2 minutos. E por fim, ele vai sentar. Em caso de episódios recorrentes de vertigem ocasionados pela VPPB, será necessária a fisioterapia vestibular de forma a reabilitar o sistema vestibular desse paciente. O sistema vestibular é aquele localizado lá na orelha interna, formado pelos canais semicirculares, sacro e o triclo. Indivíduos com episódios muito frequentes de vertigem e que essa vertigem está muito intensa, será necessário utilizar alguns medicamentos prescritos pelos médicos. Esses medicamentos incluem antihistamínicos, como a meclizina, benzodiazepínicos, como clonazepam, e antieméticos, como ondansetron. Caso você esteja apresentando episódios de tontura ou vertigem recorrente e esteja utilizando medicamentos como
beta-estina, sinarizina e flunarizina por mais que 30 dias, eu oriento que você procure um médico capacitado como neurologista e otorrino para fazer um diagnóstico correto e um tratamento adequado. A VPPB causa um importante impacto na qualidade de vida. Além dos sintomas de vertigem, que são bastante desconfortáveis, esses pacientes podem desenvolver quadros de ansiedade e depressão associados. Isso porque os episódios de vertigem ocorrem de forma repentina e podem limitar atividades do dia a dia. Além disso, o indivíduo pode ter medo de ter vertigem, porque nunca se sabe quando aquela vertigem vai começar. Já pensou você ter vertigem dirigindo um veículo, atravessando uma rua, descendo uma escada? Por isso é importante você procurar um médico para ter um diagnóstico adequado e um tratamento correto, de forma que você não limite as suas atividades do dia a dia devido aos episódios de vertigem. Para encerrar, vamos a algumas considerações práticas sobre VPPB. Primeiro, que a vertigem da VPPB ocorre quando há movimento brusco da cabeça, como virar de um lado para o outro quando você está deitado na cama, abaixar para pegar um objeto ou inclinar a cabeça para trás. Apesar dos episódios de vertigem serem breves e de ser dita como uma condição benigna, a VPPB causa importante impacto na qualidade de vida, pois o indivíduo pode passar a limitar as suas atividades do dia a dia. O tratamento da VPPB inclui as manobras de reposicionamento, em que os cristais de carbonato de cálcio, que estão lá dentro dos canais semicirculares, voltem para o sacro e o triclo, diminuindo a chance do indivíduo ter vertigem. Em casos mais recorrentes, é necessário o indivíduo passar pela fisioterapia vestibular. Ao sentir vertigem, busque ajuda com um médico especialista, otorrino ou neurologista. Não se automedique, nem fique utilizando receitas caseiras, porque isso pode inclusive piorar o seu quadro. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre VPPB. Espero que você tenha entendido que nem toda tontura é labirintite, que a principal causa de tontura é a VPPB. Apesar de ser uma condição muito desconfortável, que pode limitar as atividades do dia a dia, é possível ter um tratamento adequado e você ter uma vida plena mesmo com a VPPB. Convido você a compartilhar comigo as suas experiências, caso você já tenha passado por algum episódio de vertigem, aqui nos comentários. Se tiver qualquer dúvida, também pode deixar nos comentários. Se você conhecer alguém que esteja passando por episódios frequentes de tontura, compartilhe esse vídeo com esta pessoa. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse associados à saúde e ao bem-estar. Muito obrigada e até a próxima!